Bom, agora nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Trabalho. Isso mesmo. No dia 1º de maio é o Dia do Trabalho. Foi sábado, então sábado foi E foi feriado aí porque é o Dia do Trabalho. E esse dia do trabalho é comemorado por quê? Como será que surgiu o dia do trabalho? Será que foi assim? Do nada? Não, tá? Então teve muitas lutas para que os direitos de todos os trabalhadores fossem garantidos. E com isso surgiu aí esse dia de descanso para o trabalhador, né, sendo feriado aí em todo o país. Então, dia 1 de maio, dia do trabalho. A gente tem um costume de falar primeiro, né? Hoje é 1º de maio, tá? Então, pode ser primeiro e também podemos falar 1 de maio, tá bom? Bom, vamos conhecer um pouquinho da história do Dia do Trabalho? Em nosso planeta Terra, existem muitos heróis. Alguns heróis usam uniformes, como os bombeiros. São grandes heróis, salvam várias pessoas. Outros não usam uniforme, mas têm poder especial, pois são também considerados heróis na profissão que eles exercem. Olha o tanto de profissionais que temos aqui, cada um sendo competente na área que está atuando. Mas para chegar aqui com toda essa competência, aconteceu muita coisa. Tiveram que lutar bastante para conseguir alcançar mérito no seu trabalho. Vamos ver como tudo começou? Bom, aconteceu várias lutas aí entre os trabalhadores do século passado. Uma cidade chamada Chicago, lá nos Estados Unidos, no ano de 1886. Vários trabalhadores saíram na rua fazendo uma manifestação para melhores condições de trabalho. Naquela época, a jornada de trabalho, era muito puxada, era de 12 horas, isso mesmo. E muitos desses trabalhadores não tinham condições no seu serviço, condições de uma boa segurança no seu serviço, tá? Eles não tinham folgas, trabalhavam até passar das 12 horas ali e não eram valorizados de jeito nenhum pelos seus chefes. E tinha, sabe o quê? Baixo salário, isso mesmo. Eram explorados também. Então, eles se revoltaram com tudo isso e foram lutar pelos seus direitos, fazendo manifestações para que essa jornada de trabalho diminuísse e que o salário deles aumentasse e que tivesse melhores condições no seu trabalho. Então, eles pensaram que se diminuísse a jornada de trabalho para 8 horas, como um
um dia tem 24 horas, iria sobrar para eles 8 horas para eles ter lazer, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, dormir. Então, eles resolveram fazer essa proposta, né, aos seus chefes, mas como os chefes naquela época eram muito rígidos, não aceitavam. Por isso que eles resolveram ir para as ruas manifestar. Por isso que no dia 1º de maio de 1886, lá em Chicago, começou a ter essa manifestação aí. E essa manifestação durou do dia 1 até o dia 4 de maio, que eles estavam lutando ali por melhores condições no trabalho. Então, eles pensaram, se diminuir as minhas horas para 8 horas, eu vou ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer com a minha família, cuidar da minha casa, tá? E 8 horas para dormir. Então, dividiu-se em 8 horas para cada coisa, que aí todo mundo fica feliz e satisfeito. Só que esse feriado só foi considerado no ano de 1919, lá na França, tá? Então, lá na França que começou, né, a ser feriado no dia 1º de maio. E com isto, com o passar dos anos, foi chegando quem aqui no Brasil? Os imigrantes europeus, que foi no ano de 1917. Eles chegaram lá em São Paulo e resolveram também, com o passar do tempo, fazer uma outra greve, que aí sim foi intitulado ali o dia 1º de maio, sendo considerado o dia do trabalho. Então, em 1917, teve uma grande greve lá em São Paulo, onde os trabalhadores lutaram por melhores condições de trabalho. O tempo foi passando e em 1924, o nosso querido presidente aí naquela época, Arthur Bernardes, eu acho que ele é meu parente, né? Porque é Catiana Bernardes, Arthur Bernardes, ele consolidou aí o feriado nacional. Então, quando os imigrantes chegaram aqui, lá em São Paulo, né? Começou-se uma grande guerra, uma grande greve, né? E aí eles foram lutando ali pelos seus direitos, tá? Mas só no ano de 1924 que bateu realmente ali o martelo ali que no dia 1º de maio seria considerado feriado nacional. O tempo foi passando e surgiu outro presidente. Era o Getúlio Vargas, outro presidente aí, que também sancionou essa lei aí do dia 1º de maio para ser feriado aí no nosso país. Então, ele também bateu o martelo, assim como o Arthur Bernardes bateu o martelo, ele deu continuidade aí ao dia 1º de maio, considerando o dia do trabalho.
e ele mudou aí as leis trabalhistas. Então, Getúlio Vargas mudou as leis trabalhistas. Aqui nós temos as leis trabalhistas na Constituição de 1934, na era Vargas, tá? Então, aqui as pessoas lutaram pelos seus direitos e conseguiram, como instituição do salário mínimo. Então, nessa época, o salário mínimo tinha que ser pago aos trabalhadores, a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Tá vendo que a gente tem que lutar pelos nossos direitos? Proibição do trabalho de menores de 14 anos. Então, as crianças, né, menores de 14 anos não podiam trabalhar. Férias anuais remuneradas, porque tinha muitos ambientes, lugares que as pessoas trabalhavam e não recebiam férias e não tinham nem férias, tá? Trabalhava sem parar. Então, ele mudou, né, nessa nova Constituição aí, através dos direitos trabalhistas que as pessoas lutaram por eles. Indenização na demissão sem justa causa. Então, se a pessoa era dispensada daquele serviço, era mandada embora, ela tinha seus direitos ali trabalhistas garantidos, tá? Bom, então, o Getúlio Vargas, né, também foi um grande protagonista aí da nossa história, né, fazendo com que essas leis fossem respeitadas. E até hoje, né, as pessoas, elas têm esses direitos trabalhistas reservados aí, né? Então, hoje, as pessoas, elas têm direito de ter um salário mínimo, né? Hoje, você tem que ter a sua carteira de trabalho assinada. Então, hoje, você tem que trabalhar com todos os equipamentos de segurança, caso você trabalhe em um local aí, né, que você corra algum risco, tem que ter esses equipamentos de segurança para a sua proteção. Então, muita coisa mudou. Mudou por quê? Porque teve toda uma história lá atrás, tá? Onde as pessoas, elas lutaram pelos seus direitos. E foi uma pessoa só? Não, foram várias pessoas. E não desistiram, porque já imaginou se na primeira manifestação eles tivessem desistido? E aí? Não teriam conseguido nada, né? Então, tiveram várias manifestações. Desde a primeira, foram várias manifestações até eles conseguirem que seus direitos fossem respeitados, tá? Então, não desista dos seus direitos, lute por eles. Por isso que nós temos que valorizar todas as profissões, desde aquelas profissões que as pessoas nunca estudou, mas elas exercem ali uma função no trabalho que não teve necessidade dela estudar, tá? E até aquelas pessoas que estudaram, né, se formaram para exercer a sua função. Então, toda profissão deve ser valorizada, tá? Seja a profissão, né, que for. Como assim, professora? Então não precisa de eu estudar para arrumar um trabalho? Antigamente, né, a situação era bem diferente do que temos hoje. Então, antigamente, né, muita gente não tinha oportunidade de estudar. Então, ia passando-se ali as funções de geração para geração. Então, muitas das mulheres de antigamente, elas costuravam em casa, tá? E aí elas iam passando, né, o conhecimento para as suas filhas. Então, hoje não, hoje as costureiras, hoje, elas viram grandes estilistas, né? Então, hoje estuda-se,
né, para ter uma formação. Mas antigamente, não era, não tinha tanta necessidade. Por quê? Porque ainda não tinha, né, esse estudo que nós temos hoje, essa tecnologia que nós temos hoje. Então, era passado ali de geração para geração. Assim como é para o homem também, igual o homem que cuida da horta. Antigamente, né, o homem, ele cuidava da horta e não necessitava ali de estudar. Isso também era passado de geração para geração. Então, ele sabia o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher. E hoje não, hoje nós já temos aí estudos voltados aí para trabalhar com os alimentos, para a cultivar esses alimentos de hortaliças, tá? Então, muita coisa mudou do nosso passado até os dias de hoje, mas nós devemos valorizar todas as profissões, tá? E foi através dessa profissão que os nossos antepassados serviram, trabalharam, que eles construíram um mundo melhor e que hoje nós estamos vivendo aqui com essas novas tecnologias, porque com o tempo foi avançando. Nós temos que ter muito orgulho das profissões dos nossos pais, porque foi através dessas funções que eles exerceram que eles nos criaram, nos deram uma condição de vida melhor. Então, eu quero que você tire uma foto aí com o seu, mostrando aí o seu papai, a função que ele faz, o trabalho dele e o trabalho da mamãe, tá? A função que a mamãe faz, tá? Então, vocês devem ter muito orgulho do trabalho que eles exercem, tá bom? Vou mostrar para vocês o que meu pai fazia. Olha o trabalho do meu pai, tá? Olha só, essa foto aqui é uma foto tirada lá do terminal Padre Pelágio, tá? Aqui, esse daqui é o meu pai. Então, meu pai, ele trabalha até hoje de motorista. Então, meu pai, ele criou a gente, graças a Deus, tá? Através deste trabalho, sendo motorista de ônibus, tá? Então, esse daqui, deixa eu circular ele aqui, é o meu papai. Então, olha só como que era o ônibus antigamente, tá? Então, o ônibus era desse jeito aqui. O ônibus antigamente. Deixa eu colocar aqui minha fotinha aqui embaixo para vocês verem o ônibus aqui antigamente, tá? Deixa eu chegar para cá. Isto. Então, esse aqui era o meu papai e ele toda a vida trabalhou de motorista de ônibus, tá? Então, hoje ele já é aposentado. Meu papai tem 70 anos, mas continua aí na ativa, trabalhando, porque não aguenta ficar dentro de casa parado, né? Então, hoje ele tá trabalhando, continua trabalhando de motorista, tá? Mas a vida toda dele, ele sempre foi motorista. Não tem nenhum curso superior. Ele estudou até a 4ª série, mas deu bastante orgulho pra gente, né? Então, é muito orgulho, né, eu falar que o meu papai me criou tendo essa função aí maravilhosa, tá? De ser motorista de ônibus. Então, ele não teve a oportunidade de estudar, né? Como muitos hoje têm essa oportunidade de estudar. Meu pai não teve a oportunidade de estudar, mas ele
teve aí, né, essa, digamos assim, essa competência de ser um motorista de ônibus, né? Então Deus deu para ele esse dom de ser motorista e ele soube exercer muito bem, ensinou muito motorista, né, ali a dirigir os ônibus, tá? E graças a Deus, até hoje, mesmo aposentado, continua aí nesta profissão. Bom, então mostrei aqui, né? Falei um pouquinho para vocês da história aí do meu papai. Agora vou mostrar a minha mamãe. Esta daqui é a minha mamãe, tá? Então a minha mamãe, ela toda a vida, quando na nossa infância, né, na minha infância, ela foi dona de casa, tá? E quando a gente já se tornou adulta, né, a minha mãe trabalhou de diarista. Então, minha mãe trabalhou um determinado tempo aí de diarista. E hoje a minha mãe vive só do lar mesmo. E tenho grande orgulho de falar que minha mãe trabalhou aí um determinado período da vida dela de diarista, tá? Também não teve a oportunidade de estudar, né, no passado, e realmente, assim, são histórias que acontecem na vida dos nossos antepassados aí, né, que a vivência era muito difícil antigamente, tá? Mas, graças a Deus, né, eu tenho a minha mamãe aí e muito orgulho de ter ela como minha mamãe, tá? Bom, agora que vocês já viram aí a função da minha mamãe e do meu papai, eu quero que você mostre qual é a profissão aí do seu papai e da sua mamãe, certinho? Então, tire uma foto aí, né, da profissão do seu papai, o que ele exerce, tá? A função dele, mostrando aí algum objeto que ele utiliza nesta função, tá? E a função também da mamãe. Ah, professora, minha mãe é dona de casa. Tira a foto dela aí no celular, tá bom? Alguma coisa que ela faz aí no celular. Dona de casa trabalha mais do que quem trabalha fora, viu? O serviço de casa não acaba, tá certo? Bom, então, tira a foto, então, né, do papai e da mamãe, exercendo aí a sua profissão e conte um pouquinho para a professora, tá? Você pode tirar a foto, envia para a professora, né? E pode falar no áudio, né, ali sobre a profissão dos dois, tá bom? Ou escrever uma mensagem aí para a professora informando da profissão dessas duas pessoas aí essenciais na sua vida, certinho? Então essa é a nossa atividade sobre o Dia do Trabalho, tá? Vamos valorizar, né, o trabalho do nosso papai e da nossa mamãe, que é essencial na nossa vida. E nós temos que ter muito orgulho da profissão que eles exercem, certinho? Bom, por hoje é só, tá? Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Lembrando que quem não me enviou a foto aí da mamãe do Dia das Mães, me envie a foto, por favor, hoje ainda, tá? E quem não me enviou o dinheiro, envie para a professora. Amanhã, aula presencial, os alunos que irão no presencial, se ainda não enviou, leva amanhã para a professora. Os alunos que estão 100% online, informe para a professora no privado, certinho? Tchau, tchau! Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus!